A paz do Senhor Jesus para todos, que o Senhor venha nos conceder a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito, e o propósito de agora é lermos a Bíblia em 90 dias, certo? Entramos no 42º dia e hoje vamos ler o livro de Salmos do número 96 a 115. Amém? Boa leitura, que o Senhor venha nos iluminar nossa mente para que venhamos ter entendimento e sabedoria sobre sua palavra. Livro de Salmos de número 96. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor. Todos os povos da terra, cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor. Todos os povos da terra louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor é rei, a terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se, terra, e fique contente o céu. Alegre-se a terra, e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão alegria diante de Deus, o Senhor. Pois Ele quem governa a terra com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo. Salmos de número 97. O Senhor Deus é rei, alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados, passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos diante de Deus. O Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, Tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor odeia o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos homens e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Salmos de número 98. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com seu santo poder Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade Ele cumpriu a sua promessa. O povo de Israel, até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra, louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem músicas nas liras. Ao som de trombetas e cornetas,
cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cantem a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor. Porque ele veio governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Salmos de número 99. O Senhor Deus é rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos os louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Ele chamava Deus e o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, eles obedeciam às leis e os mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Salmos de número 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, ele nos fez e nós somos dele. Somos seu povo, seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem no seu pátio com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim. Salmo de número 91. Eu canto a respeito da fidelidade da justiça, canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte dos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal de outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos, os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morrem no meu pátio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá do meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Salmo de número 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se eu estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto. Sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas que se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer, vou secando como capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou, ainda que ela esteja destruída. Os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tomar a construir Jerusalém,
tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória, ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. No seu lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou do céu, ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado a Jerusalém, em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali. Quando as nações e os reinos se reúnem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre sua proteção. Salmos de número 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhum das tuas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldade. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos e lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais e filhos. Para aqueles que guardam sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos, o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é o rei e domina tudo. Louve o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem os seus mandamentos. Louve o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos, que fazem a sua vontade. Louve o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Salmo de número 104. Ó Senhor Deus, que todo o meu amor, meu ser, te louve. Ó Senhor meu Deus, tu és grandioso, estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz, estendes os céus como se fossem uma barraca, e constrói a tua casa sobre as águas lá de cima. Usas luvas como teu carro de guerra e voas nas asas do vento. Faz com que os ventos sejam os teus mensageiros e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o seu grito de comando, saíram correndo.
As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparaste para elas. Tu puseste um limite para as águas, ao fim de que não cobriste de novo a terra. Tu fazes surgir nascentes dos vales e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem seus ninhos e as cegonhas constroem suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem do alto das montanhas e as lebres que escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. Tu fizeste a noite e todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procuram a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Todos estes animais dependem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida a eles, comem e ficam satisfeitos. Quando escondeste o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dá, eles morrem e voltam para o pó de onde vieram, de onde saíram. Porém, quando lhes dá o sopro de vida, eles nascem, assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus. Que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor, Deus. Aleluia. Salmo de número 105. Agradeçam a Deus, o Senhor, anuncie a sua grandeza e conte às nações, as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembre de tudo que Deus tem feito, lembre do seu grande e maravilhoso milagre e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhes darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-lo avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou seu povo sem alimento.
Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino, para orientar os conselheiros do rei. Depois Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganasse os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transbordou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem a moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedras e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uva e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordens e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito, matou aqueles que eram o orgulho de suas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram a Deus, mandou codornas do céu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão. Seu servo. Assim Deus tirou do Egito o seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomasse os campos delas, para que eles obedecessem suas leis e guardassem seus mandamentos. Aleluia. Salmo de número 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo e quando os libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, que eu tome parte da felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos contra os nossos antepassados, como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus nos deu ordem, e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou nas mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem
esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o seu sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que havia feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas, porém Moisés e seu povo escolhido enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o seu Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene: ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se juntou no monte Peor para adorar o deus Baal, e eles comeram da carne do sacrifício oferecido aos deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias, e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente que imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com seu povo. Ficou muito aborrecido com eles. Eles os abandonaram nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiam se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no seu pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos dos meios dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Senhor Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre, que todos os povos da terra digam amém, aleluia. Salmo de número 107. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte a sul, do leste a oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudesse morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez com eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome.
Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens de Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia, da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro. O Senhor Deus, o Deus livrou de suas aflições. Com sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifício de gratidão com canções de alegria e anunciem tudo o que tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem, e um vento forte começava a soprar e a levantar nas ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus livrara das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhosas e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anuncie a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes das águas secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram a cidade e moravam nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo, eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maltratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Salmo de número 108. O meu coração está firme, o Salmo 108. Ó Deus, bem firme eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Senhor, mostra as tuas grandezas no céu e o que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No teu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que, de fato,
nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus no nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Salmo de número 109. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus e mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo e que o seu acusador seja um de seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado. Que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva. Que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram, que tudo o que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas. E que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seu esforço. Que ninguém seja bom para ele, que não haja quem cuide dos seus filhos e órfãos. Que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Que ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e chegam até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o alarguem, que seja como a roupa que o cobre, como o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, paga assim os meus inimigos e os que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste, livra-me, pois és bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração, vou me acabando como a sombra do anoitecer, sou levado como vento, pelo vento, como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele de osso. Quando os outros me veem, caçam de mim zombando, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos cala a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte. Salmos de número 110. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário, como o orvalho da madrugada. Os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho, o rei
beberá a água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Salmo de número 111. Aleluia. Na reunião do povo louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz, todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. E em tudo o que ele faz, há glória e grandeza, sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder e o povo de Israel quando lhe deu as terras às outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Salmo de número 112. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e entrega generosamente o que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitoso. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Salmo de número 113. Aleluia. Servos de Deus. O Senhor louve ao seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhes filhos. Aleluia. Salmo de número 114. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O mar vermelho olhou e fugiu. O rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu, ó mar? Para que você fugisse assim? E você, rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que se vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Salmo de número 115 e o último do nosso dia. Somente a ti, ó Senhor, Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não pegam, têm pés, mas não andam, e da garganta dele não sai nenhum som. Que fiquem iguais esses ídolos àqueles que o fazem, os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor, todos os que temem,
Ele é ajuda e escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhe dê muitos filhos, e vocês e os seus descendentes. A vocês e seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem a terra no silêncio não louvam a Deus o Senhor. Mas nós, que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Finalizamos hoje nossa leitura bíblica. Que Deus venha te abençoar, venha te dar um dia abençoado. Venha abençoar você na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, entre seus amigos, sua vizinhança. Dê testemunho de crente, dê testemunho de cristão, aonde você mora. Seja a carta viva, assim como Paulo falou, a carta viva do Evangelho de Cristo. Imite os gestos de Jesus. Amém? Que Deus venha te abençoar grandemente. Até a próxima. Deus abençoe.